Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel do capítulo 40 ao capítulo 42, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 40 é a visão do templo. Ontem eu avancei e comecei a falar um pouquinho, sobre esta visão do templo. E é muito interessante, quando a gente olha para o Templo de Salomão, que está relatado lá em 1 Reis 6, do 1 ao 38, mas está também em 2 Crônicas, do 23, de 1 a 9, Então isso é muito lembrado pelo povo, Aquele orgulho que o povo tinha sobre o templo. E aí, no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio a minha palavra do Senhor e ele me levou para lá. Em visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia como um edifício de cidade para o lado sul. E ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como de bronze estava em pé. Na porta tinha à mão um cordel de linho e uma cana de medir. E disse-me: filho do homem, vê com os teus próprios olhos, e ouve com os teus próprios ouvidos, e põe o coração em tudo quanto te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que estás vendo. E aí ele vai começar a relatar que ele viu um muro exterior que rodeava toda a casa, a mão do homem, a cana de medir, os 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. E ele mediu na altura do edifício uma cana e a altura de uma cana. Então veio a minha palavra olhou para o oriente e subiu pelos seus degraus e mediu o limiar da porta com uma cana de largura do outro limiar, e uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Então ele vai calculando, Isso também nos faz lembrar, Nos reporta a Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 11, onde nós vamos ver falar sobre a Nova Jerusalém. Então ele vai relatando aqui essa estrutura, Lembrando que aqui, quando ele tem essa visão, como ele bem disse, já estava destruído Jerusalém e o templo também, Então ele estava aqui tendo uma visão onde ele vai vendo a muralha exterior, ele fala aqui no 40, a porta oriental, ele fala aqui no versículo 5, vinha um muro exterior que rodeava toda a casa, na mão do homem uma cana de medir, media o côvado dos 4 dedos, ele mediu a largura do edifício. Então, nós vamos ver nos detalhes, Tem a porta norte, a porta sul, nós vamos ver o átrio exterior, o pavimento, o átrio interior, o portal sul do átrio interior, o portal oriental do átrio interior, a porta 9 do átrio interior, a sala para lavar os animais, a sala para os sacerdotes, o templo propriamente dito, a planta baixa, vamos assim dizer, o edifício ocidental, a sala sul, tudo isso relatado aqui, não só no capítulo 40, mas também nos próximos capítulos. Ele vai trazendo detalhe desse templo, E interessante que ele não estava propriamente, mas o texto deixa muito claro que é uma visão do templo.
templo. E nós podemos ver que essa visão ela vai ocorrer em 573 a.C., né? Da mesma forma que o livro de Ezequiel também vai ser relatado nessa época. E essa visão inclui um diagrama, né? Que é muito claro aqui do templo. E nós podemos ver que ele vai falar dos objetos também que havia no templo. E isso eles vão sempre lembrar do Templo de Salomão, como eu aqui já relatei. E ele vai falar muito sobre côvado, não é só aqui, mas é uma linguagem, né, bíblica, é uma medida que tinha aproximadamente 44,4 centímetros, um côvado, né? Então, em algumas Bíblias, nós temos, né, principalmente as Bíblias de estudo, alguns anexos onde mostra medidas dos tempos antigos, moedas dos tempos antigos, onde você pode conferir isso, né? Porque ele vai falar muito sobre côvado aqui. Então, esse templo aqui, da visão de Ezequiel, ele tinha portas, né? Portas aí que dava para o oriente, para o norte, onde ele veio relatar. Tinha câmaras, onde ele fez a medição, né? Então, câmaras eram salas, né? Ali separadas para muitas vezes para o sacerdote, para as roupas sacerdotais, e tudo isso Ezequiel vai ver nessa visão sendo medida. E eu começo a pensar também no como Deus, ele é um Deus detalhista, né? Então, mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta, né? Então ele faz um detalhamento de onde ele estava vendo e qual era a visão que ele tinha. A porta do lado oriente, como eu falei, ele vai detalhar, né, cada porta do oriente, do sul, do norte. A do oriente, do lado oriental, possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma delas. Também os pilares deste lado e do outro media o mesmo. Ele vai falar também que media mais uma largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e a profundidade da entrada de 13 côvados, né? Então, muitas réplicas, né? Hoje é possível se fazer de objetos da Bíblia justamente por conta desse detalhamento que Deus trazia. E quão fiel era o profeta, né? De poder relatar esses detalhes. E hoje a gente tem esse vislumbre da visão do profeta. Ele media também a distância até os pilares, né? Que ele fala aqui no 40:14 que era de 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta. Então ele vai também trazer, né, esse detalhamento de cada partezinha. A porta do átrio interior estava de frente, tanto da porta do norte como do oriente, mediu da porta 100 côvados, né? Então ele vai trazendo esses detalhes, né? Havia vestíbulos em redor, o comprimento era de 25 côvados de largura e 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior e havia palmeiras nos seus pilares e 8 degraus eram para a sua subida. Depois levou, né? A visão levou ele a um átrio interior para o oriente, mediu a porta que tinha as mesmas dimensões. Então nós vamos ver nos detalhamento, né, das portas, das câmaras, dos pilares, dos vestíbulos. Vai falar também no 41
que havia 4 mesas de um lado e 4 do outro junto à porta, 8 mesas sobre os quais eram imolados animais, né? Então, 4 dessas mesas eram do holocausto e eram de pedras lavradas, né? O comprimento era de 1,5 côvado, largura de 1,5 côvados e altura de 1 côvado. Sobre ela se punha instrumentos com que se imolava o holocausto para o sacrifício. Então, ele vai trazendo esses detalhamentos aqui, né? Então, tudo isso ficava sobre a responsabilidade dos sacerdotes. E no 41, então, me levou ao templo e mediu os pilares, os 6 côvados, da largura de um lado e 6 de largura do outro, e era uma largura do tabernáculo. Então, nós podemos ver, né, essa condução aqui de Ezequiel através do templo, passando pelos cômodos dos vestíbulos, do santuário, ou seja, o lugar santo dos santos, e cada lugar desse tinha uma porta, né? É relatado aqui nesta visão. E ele continua trazendo os comprimentos, as paredes também que eram medidas, né? Então ele vai fazendo isso aqui nesse capítulo. E o 42, depois disso, me fez sair do átrio exterior para o norte e me levou às celas que estavam para o norte, oposta ao edifício da área separada, o edifício que olha para o norte. E aí ele vai falar do comprimento, ele fala também sobre o altar, né? Que o altar ele não podia ser usado para o holocausto, por isso que tinha as mesas, né? Porque ele era feito de madeira. E da mesma forma que havia essas mesas ali, né? Que eram utilizadas, lembrando que na descrição lá do Templo de Salomão, havia mesa também para o pão da presença era colocado sobre a mesa. Então, ele traz esse detalhamento. E, inclusive, no 42, ele fala sobre o muro que estava por fora. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, né? Então, ele traz isso do muro, tanto do átrio do Oriente, ele vai trazendo essa distinção. Então, se você fechar os olhos e ler, você começa a ter um vislumbre, tamanho era o detalhamento. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair por sobre a porta que olha para o Oriente, mediu em redor, mediu o lado oriental para a cana, com a cana de medir, 500 canas ao medir, e mediu o lado norte 50 canas, mediu também o lado sul, né? Mediu os 4 lados onde havia um muro ao redor. Então ele vai trazendo esse detalhamento, né? E nós podemos ver muita semelhança ali com o detalhamento que Deus trouxe a Davi, mas quem construiu foi o seu filho Salomão, e detalhamento que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo lá no meio do deserto, né? Tudo isso relatado lá em Êxodo, nós vamos ver esses detalhes. Então, aqui dá para você ter esse vislumbre do templo. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, queremos depositar aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.